Deus. Meus irmãos, estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui novamente, a convite do nosso irmão. Só gratidão, graças a Deus. Agradeço aí o carinho, a atenção de todos os amados irmãos. Registrar aqui a gratidão pela vida do pastor da igreja, Valdeci, e também os cooperadores, irmão Carlos, e também irmão Paiva, né? Vamos ler a Bíblia, palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Graças a Deus. Vamos então fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Vou ler 3 versículos para a gente ter um panorâmico da nossa reflexão. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O texto em referência, irmãos, tem um grande desafio para nós, louvado seja Deus, é justamente viver dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus escolheu para cada um de nós. Viver dentro da vontade de Deus exige-se de cada um de nós um esforço, exige de cada um de nós uma determinação, exige de cada um de nós uma decisão que nos concederá crescimento, que concederá a cada um de nós fortalecimento suficiente para ter uma vida cristã abençoada, para ter uma vida cristã que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas. Aleluia. Logo a gente entende que ter uma vida abençoada é uma vida de renúncia, é uma vida que muitas das vezes não vai agradar, muitas das vezes até alguns familiares, mas vai agradar ao Senhor. E então o apóstolo São Paulo escreve aos romanos aqui, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando o apóstolo traz uma palavra desse aos romanos, justamente ele queria que a gente pudesse ter uma vida mais na presença do Senhor, uma vida mais constante, mais firme, uma vida de entrega, uma vida que possa, diante dos olhos das pessoas, que o nome do Senhor possa ser glorificado. E quando ele fala assim, irmãos, ele remete lá a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 5, como ele traz também uma referência com pedras vivas. Abra sua Bíblia, vamos ler então o texto. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Aleluia. Quando nós manuseamos a palavra, irmãos, nós temos justamente esse contato com o Senhor. Bendito seja Deus, porque é a palavra do Senhor que nos garante uma vida abundante. Porque o que a gente observa, irmãos, é que muitas pessoas estão vivenciando um tempo de fragilidade espiritual, porque têm tido pouco contato com a palavra. E conforme está escrito, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então, toda vez que a gente se aproxima do Senhor através da palavra e conhece a palavra, a gente
cresce, a gente amadurece, a gente se firma, aleluia, no caminho da fé em Cristo Jesus, porque nós temos base bíblica. Toda vez que a gente lê o texto, a gente cresce. Veja também o Salmo de número 50 e o versículo de número 14. Vamos ler então, para nós termos uma ideia do que o salmista quer nos trazer aqui. Salmo 50, verso de número 14, diz assim um texto: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Irmãos, quando o apóstolo diz que nós temos que apresentar o nosso culto de uma forma racional, aleluia, diante do Senhor, nós temos que trazer um culto com consciência, com entendimento. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo porque o Senhor entregou seu Filho na cruz do Calvário para me alcançar, para perdoar os meus pecados. O Senhor se fez pecador em meu lugar. Então, quando a gente reconhece isso, nós estamos oferecendo um culto com razão, com entendimento, com graça e com conhecimento. E aí o salmista diz que nós temos que oferecer a Deus sacrifício de louvor e pagar ao Altíssimo, aleluia, os nossos votos, ou os teus votos. Interessante, irmãos, como é importante a gente saber por que estamos aqui. Estamos aqui porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aqui porque Jesus comprou-nos na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 6,13. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente observa, irmãos, que o Senhor nos convida para louvá-lo em verdade, em espírito e em verdade. Aleluia. Quem encontrou pode ler. Romanos 6,13 diz assim: nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus para instrumento de justiça. Ou seja, quando eu levanto a minha mão, eu estou oferecendo o que? Gratidão. Com o que? Com a minha vida. A minha vida não está sendo, o meu corpo, a minha vida não está sendo utilizada para pecar, mas está sendo usada para glorificar ao Senhor. Bendito seja Deus. E as pessoas precisam entender uma coisa: muitas das vezes a gente pode até pregar, mas a primeira mensagem é o nosso testemunho, porque as pessoas leem a nossa conduta, a nossa forma de agir, de falar, de se posicionar. Então, quando nossa vida, ela glorifica a Deus, aleluia, quando nós nos entregamos para viver debaixo da luz e da graça do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 20. Olha só o que o Senhor Jesus nos fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: porque fomos comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Aleluia. Ou seja, nosso corpo não foi feito para pecar, nosso corpo foi feito para glorificar ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, ele nos reforça: nós fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço? O preço de sangue na cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja. É por isso, irmãos, que nós temos motivo de sobra para oferecer um culto com razão, com gratidão, com entendimento, com louvor, aleluia, com satisfação. Você está alegre, feliz. Por quê, irmãos? Porque antes nós estávamos lá perdidos, estávamos jogados aí à margem da sociedade, jogados aí nas garras do pecado e do mundo, mas o Senhor nos tirou com mão forte, com o braço estendido, aleluia. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E está aí por quê, irmãos? Chegamos na igreja, chegamos diante do altar, chegamos no templo para buscar Deus, precisamos dedicar
tudo o melhor que nós temos ao Senhor, porque a nossa vida, o nosso corpo, aleluia, foi feito para glorificar o nome do Senhor. Nós fomos comprado por bom preço. Para quê? Para glorificar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abre Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 20, Hebreus capítulo 10, versículo 20, vamos ver o que aqui o escritor aos Hebreus nos fala, aleluia. Irmãos, quando chegamos no culto, chegamos diante do altar de Deus e oferecemos com gratidão, nós saímos confortados, nós saímos com uma resposta, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz aí, Hebreus capítulo 10, versículo de número 20, diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, quando Jesus deu o brado de vitória na cruz do Calvário, ele cumpriu justamente o que? Ele cumpriu justamente isso aqui, pelo novo caminho, aleluia, porque quando ele deu o brado e disse, está consumado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, ou seja, dando liberdade e condição para cada um se aproximar do eterno, independente de qualquer situação, porque ele nos abriu a porta, e ele disse pelo véu, ou seja, pela sua carne rasgada na cruz do Calvário, bendito seja Deus. Então nós temos motivo de sobra para glorificar Deus, nós temos motivo de sobra para engrandecer o Senhor. Por que muitas das vezes a gente não recebe uma resposta de Deus? Aleluia! Porque muitas das vezes nós não estamos ligados como deveríamos, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele trata conosco, ele trata da nossa vida, e ele está nos requerendo, sabe o que é? Uma entrega verdadeira, não é uma entrega por acaso, por costume de estar na presença do Senhor, não, é uma entrega sincera, louvado seja Deus. E você pode observar, irmãos, quando a gente tem essa consciência de se entregar ao Senhor e fazer com que as nossas ações, nosso corpo, a nossa vida glorifique a Ele, aleluia, a nossa vida será diferente, será uma vida iluminada pelo Senhor Jesus. Aleluia. E aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo 14, diz que nós somos filhos obedientes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, aleluia, você vai ficar familiarizado, aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, diz assim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, assim, versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu em revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorância, mas como a santos, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, o Senhor nos quer por inteiro, bendito seja Deus, aleluia. O Senhor quer que a gente cinge os lombos do vosso entendimento, ou seja, o nosso entendimento, a nossa mente aberta para entender o propósito do Senhor, a nossa mente aberta para receber uma palavra que gera mudança dentro de nós, a nossa mente aberta, aleluia, para nos purificar de toda coisa ruim que muitas das vezes está querendo chegar até nós, mas quando buscamos a presença do Senhor, meus amados, e entregamos inteiramente a nossa vida muda. Sabe por quê? Porque toda concupiscência que antes havia em vossa ignorância, irmãos, quando nós éramos do mundo, nós vivíamos
e fazíamos e praticavam as coisas do mundo, mas agora não, agora nós estamos debaixo da graça, agora nós fomos resgatados, e o salmista disse que nós estávamos no charco de lodo, mas o Senhor nos tirou de lá e firmou nossos pés numa rocha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos entender, irmãos, que o Senhor está interessado em nos ver um servo do Senhor santo, um servo do Senhor separado do pecado e de toda iniquidade, de toda coisa que não agrada a Deus. Irmão, mas como será isso? Eu não consigo fazer isso. A gente consegue quando a gente se esconder na sombra do Onipotente. A gente consegue quando a gente depender da graça de Deus. A gente vai conseguir quando o Senhor nos conceder essa graça, aleluia, para avançar. Mas como essa graça vai alcançar a gente? Quando te abrir o nosso coração para Deus trabalhar, aleluia. Quando abrir o nosso coração para Deus se movimentar, porque quando Ele se movimenta, Ele vai removendo, aleluia, Ele vai removendo uma coisa daqui, outra coisa dali. Daqui a pouco a gente olha para nós mesmos e diz assim: meu Deus, eu te louvo porque o Senhor me libertou, eu te louvo porque o Senhor me arrancou daquela situação, eu te louvo porque o Senhor tirou da minha vida essa situação. É Deus tratando conosco nessa reunião. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque, aleluia, muitas das vezes a gente não vigiar, a gente está deixando o inimigo usar a nossa vida para escandalizar o nome de Deus. Muitas das vezes a gente não vigiar, nós estamos deixando o inimigo acessar o nosso corpo, a nossa vida, para ser instrumento de pecado, para ser instrumento do erro, para ser instrumento de discórdia, de ira, de contenda, de inveja. Isso aí, irmãos, é tudo uma ação do inimigo que usa o corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, para glorificar Ele, bendizer a Ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no mesmo capítulo 1, versículo 15. Nós acabamos de ler: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, aqui pega, sabe por quê? Qual é a nossa maneira de viver? Como é que nós estamos na nossa casa? Como é que nós estamos agindo lá na faculdade? Como é que nós estamos agindo lá no trabalho? Como é que nós estamos agindo lá no trânsito? Como é que nós estamos agindo lá no meio do grupo das nossas amizades? Porque, irmãos, se o Senhor é santo, Ele nos convida a ser santo como Ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. É deitando, é levantando, é indo e é voltando. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem ciúme de nós. Bendito seja Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia também aí, aleluia, em 1 João capítulo de número 2, versículo 15. Bendito seja o nome do Senhor. É só seguir mais umas 2 páginas para frente, você vai encontrar, aleluia, 1 João capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou, leia para mim, por favor. Aleluia. Eu encontrei aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, mas eu gosto demais disso e daquilo, eu gosto demais, pontinho, mas isso pertence a Deus? Não, isso pertence às coisas que não agradam a Deus, então abandona. Mas eu não consigo. Busca a Deus, entregue-se ao Senhor. E entregar-se ao Senhor, sabe o que é? É buscar a misericórdia do Senhor. Senhor, eu tenho pouca força para vencer essa situação, mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me ajudar. Aleluia. E a Bíblia diz que
pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Então, se eu tenho um obstáculo na minha frente, e se eu quero vencer esse obstáculo, e eu não tenho força suficiente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus, para Deus me dar essa graça, para mim poder se afastar dessa coisa do mundo, se afastar desse ciclo de pecado, se afastar dessa turma do pecado, se afastar desse envolvimento com pessoas que estão praticando coisas que não agradam a Deus. E se você está no meio, logo está praticando também. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, aleluia, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que tem muita gente que vive de vitória em vitória? Porque eles abandonaram as coisas que não agradam a Deus, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, porque fomos comprados, redimidos pelo sangue de Cristo, aleluia. Por que a gente observa que tem crentes, tem pessoas que vivem de fracasso em fracasso, derrota em derrota, a coisa não dá certo, a coisa não encaixa, a coisa não... Por quê? Porque estão querendo servir a Deus e ao mundo, querendo servir a Deus e servindo o diabo, querendo servir a Deus, mas praticando as coisas que o mundo oferece. Mas não tem nada a ver, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o caminho é estreito e a porta, aleluia, apertada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, Deus, nós temos que glorificar Deus, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em nosso favor, Deus está abrindo nossos olhos nesta noite, sabe para quê? Para um tempo de vitória, para um tempo de conquista, para um tempo de milagre. Bendito seja o nome do Senhor. E toda vez que a gente diz não para o mundo e diz sim para Deus, a gente se aproxima do milagre, a gente se aproxima da vitória, a gente se aproxima da bênção de servir o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Irmãos, Deus está trabalhando em nosso favor, bendito seja Deus. Efésios capítulo, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 23, aleluia, e 24, bendito seja Deus. Eu sinto a graça do Senhor aqui, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Deus se agrada quando a gente para ler, para estudar, para crescer, para se fortalecer na fé, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: vós renoveis no Espírito o vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Olha a vontade de Deus, irmãos, é que a gente tem que se revestir, aleluia, se renovar, aleluia, pela graça, pelo Espírito, pela força de Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente para um pouco de orar, a gente fica desanimado, a gente fica triste, a gente fica vazio, mas quando começarmos a buscar o Senhor, buscar renovação, revestimento, aleluia, do novo homem, revestimento do novo homem, sabe o que é, irmão? É uma vida nova debaixo da graça de Deus. Senhor, eu não quero mais viver dessa situação que eu estou, eu quero ter um tempo novo para mim, eu quero viver um tempo de novidade, de graça, eu quero ser diferente, aleluia. O que estão dizendo? Jesus perguntou, disse, mas peraí, o que estão dizendo de mim aí? Aí uns disseram assim, não, diz que o Senhor é um dos profetas, diz que o Senhor é Elias, diz que o Senhor, o que vocês dizem de mim? Aí os discípulos disseram assim, o Senhor é o Filho de Deus, aleluia. Irmãos, quando a gente para analisar e faz a pergunta para nós mesmos, o que estão dizendo a meu respeito? Aleluia. Irmão, tem hora que a gente tem que olhar para isso, sabe para quê? Para a gente dizer assim, não, eu estou falhando, eu estou sendo negligente com isso, eu estou sendo falho com aquilo, eu preciso melhorar nesse particular,
eu preciso fazer isso aqui, eu preciso melhorar nisso e naquilo. Sabe por quê, irmão? Porque você faz uma introspecção, se olha para dentro de você, você faz uma autoanálise. É tipo essa palavra que você está recebendo hoje. Recebeu essa palavra e diz: meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso ser renovado, eu preciso quebrar esse desânimo. Eu chego na igreja, parece que eu chego na igreja, já vou dormindo, eu já estou cansado, estou afadigado. Não, eu quero graça, eu quero levantar minha mão, eu quero glorificar, eu quero falar línguas estranhas, eu quero chorar, eu quero sentir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós buscamos essa graça de Deus, quando você canta aqui, a unção de Deus se derrama, bendito seja Deus. Mas isso depende de uma decisão. Eu quero mais, eu quero ser renovado pela graça de Deus. Eu não quero, aleluia, deixar esfriar essa chama que está dentro de mim. Eu quero buscar Deus, eu quero jejuar, eu quero consagrar, eu quero orar, eu quero adorar em espírito e verdade. Por quê, irmãos? Porque isso gera renovo espiritual em nós. Aleluia. Muitas das vezes você diz assim: mas meu Deus, parece que a minha vida cristã está assim, tipo água de lagoa, parada. Senhor, eu não quero isso não, eu quero que seja tipo uma cachoeira, um movimento de Deus. Aleluia. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia e vamos no mesmo capítulo, agora capítulo 5, versículo 17. Olha só que o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aleluia. Porque pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Aleluia. Mas eu tenho pouco tempo, eu trabalho demais, eu faço alguma coisa. Então, quando você pegar o ônibus daqui para a cidade, você vai orando. Quando você voltar da cidade para cá, você vem orando. Quando você estiver caminhando para a parada do ônibus, você vai orando. Quando você pegar o seu carro para a cidade ou resolver qualquer coisa, você está orando, buscando. Sabe por quê, irmãos? O tempo é agora, é já. Você que talvez esteja cuidando da sua criança em casa, o marido está trabalhando, enquanto ele está indo para lá, a criança está dormindo, você dobra o joelho, ou então você tira um momento para cantar um hino de adoração ao Senhor, e diga: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe minha família, eu quero que o Senhor abençoe minha casa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso aí? É remir o tempo, é buscar, é correr atrás, porque os dias são maus, irmãos. Ninguém, hoje você pode observar, se você ligar a TV hoje, no jornal local, você vai ver que aconteceu isso, mas é tudo no campo da maldade, é da coisa ruim. Mas então, quando você abre a Bíblia, quando você abre a harpa cristã, você diz: pela fé que uma vez me foi dada a seguir. Vocês estão entendendo? Totalmente diferente. Já faz um tempo que a gente não assiste TV em canal aberto. A gente assiste mais os vídeos que a gente produz, que a gente faz, outros no YouTube. Por quê? Porque, irmão, se a gente ligar a TV, se a gente colocar um caninho assim no canto da TV, começa a pingar sangue, de tanta miséria, de tanta desgraça, de tanta coisa ruim que é divulgado. Eles só sabem divulgar a coisa que não presta. O cara ia aqui e se acidentou, o camarada assaltou. Não, irmão, vamos repreender isso da nossa vida e vamos buscar a graça do céu, vamos buscar a presença do Senhor, vamos adorar, vamos cantar, vamos ler Bíblia, vamos buscar, vamos ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso nos alegra, nos levanta, nos edifica, nos fortalece. E a gente sabe, irmãos, que a nossa vida é uma constante batalha. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo 9. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está presente, nos abençoando. Aleluia. Capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, diz assim: aleluia. E o versículo de número 19 diz assim: vós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, cadê? Oh, glória a Deus, isso mesmo. Olha só aqui,
Como Jesus quer que a gente seja abençoado, só que o inimigo quer que a gente faça isso. Olha aqui, ó, o inimigo quer que a gente minta, mas o texto diz aqui, ó, não mintais uns aos outros, pois o que já vos despertes o velho homem como os seus feitos. Vocês estão entendendo aqui? Não minta a outro. A mentira, irmãos, tem as pernas curtas, como dizem os ditados. A verdade tem que ter, a verdade tem que ser constante na nossa vida. Tem hora, irmãos, que a verdade ela tem um preço alto, mas é melhor a gente sofrer com a verdade do que ser envergonhado com a mentira e a verdade vir à tona. Aleluia. E você sabia que muitas das vezes nós somos provados justamente nessa particularidade? A pessoa sabe que aquilo é uma mentira, mas ele vai encarar com você para saber se você vai dizer a verdade ou vai dizer a mentira. E aí o texto bíblico diz, Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despertastes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10: vós revestivos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, irmãos, quando a gente busca a verdade, a gente se apodera do novo, a gente atrai a presença de Deus e vive uma novidade de vida. Aquela pessoa que é propensa a mentir, mas quando ela busca a graça de Deus, o Espírito Santo ajuda ela a sair das trevas, do cerco, do laço da mentira, e agora ela vai andar pelo caminho da verdade. É claro que ela vai ser tentada, é claro que ela vai ser desafiada, é claro que ela vai enfrentar dificuldade. Por quê? Porque é um novo mundo, é uma vida nova. Mas a gente observa, irmãos, que a mentira está solta. Quer ver uma coisa? Fulano, telefone toca, e aí é pro Beltrano o telefone. Aí alguém olha aqui no telefone e diz: ah, o fulano é para você. Aí a pessoa diz assim: diz que eu não estou. Tu tá vendo? Aí o diabo bate palma. Você está entendendo? Olha, o telefone é para o Joãozinho. Aí a pessoa diz: é para ti. Aí o Joãozinho diz assim: ei, diz aí que eu não estou. Aí você que está com o telefone na mão diz assim: não, ele não está, ele saiu. Você mentiu. E o diabo disse: isso aí está dando mau testemunho, está usando o corpo dela para envergonhar Deus. Viu aí? Olha só o que ele diz mais aqui, versículo de número 11: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cítano, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmão, quando nós encontramos Jesus, é Jesus na nossa vida. Não importa a nacionalidade, é Jesus. Jesus veio salvar a todos. E ele não quer que nós estejamos nesse laço do inimigo com a mentira. Ele disse: nós temos que revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, tem um negócio aqui que a gente tem que... não é muito fácil não. Se tem alguma coisa contra alguém, nós temos que perdoar. Por quê? Porque assim como Cristo nos perdoou, nós temos que perdoar aqueles também que nos fizeram algum dano. E aí muitas das vezes, irmãos, a gente fica segurando essa situação e acaba atraindo maldição, porque não está conseguindo perdoar. Irmãos, perdoar é perder, é deixar para trás. Mesmo que você tenha razão, tenha direito,
Quando você decide perdoar, você abre mão do seu direito, da sua razão, mas só que é o seguinte, você está buscando cumprir a vontade de Deus. E aí é que muita gente não entende isso. Mas quando nós começarmos a ter essa visão, essa consciência, nós vamos no perdão, nós vamos abrir portas para o nosso crescimento, para uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Olha só o que ele diz para nós aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, hoje, na atualidade, o ficar, um namoro meio esquisito que tem aí, permeado esse mundo velho mal aí, diz que não tem nada a ver, mas a Bíblia nos garante aqui, que se nós quisermos ter uma vida abundante, e quisermos atentar para a vontade de Deus, nós temos que sair desse ambiente de prostituição, sair desse ambiente, aleluia, de outras práticas pecaminosas com relação ao corpo, e ele diz da concupiscências e de muitas outras situações aqui, que ele diz, olha, nós temos que se abster, sair fora, aleluia, e nós temos que buscar a graça de Deus, aleluia. Mas como eu não posso fazer isso? É se rendendo ao Senhor. Quando você diz, Senhor, toma conta de mim, o Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando a força necessária para você ir vencendo o vento, ir vencendo a tempestade, ir vencendo a tentação, ir vencendo o engano, ir vencendo as articulações, as armadilhas, e vencendo as coisas que o inimigo está preparando. E muitas pessoas foram nesses convites, se envolveram com isso e atraíram aí um HIV, e atraíram uma doença aí que é morte na certa. Por quê? Porque não atentaram para a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia, bendito Deus. Santificar, irmãos, é separar, é sair do ambiente que não agrada a Deus, e todos nós sabemos do ambiente que não agrada a Deus, sabemos das conversas que não agradam a Deus, sabemos dos relacionamentos que não agradam a Deus, aleluia, e nós temos que buscar essa graça da parte do Senhor, aleluia. Veja Romanos capítulo 1, versículo 15, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto: é assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Aqui o apóstolo São Paulo, ele se coloca na disposição para compartilhar do amor de Deus. Aqui ele se coloca na disposição para testemunhar do Evangelho. Mas só quem testemunha do Evangelho, irmãos, é quem tem vida no altar, é quem tem vida de oração, é quem tem vida com Deus. Só quem dá um testemunho em algum lugar é quem está revestido da graça de Deus, porque senão não tem autoridade para fazer, irmãos. Aleluia. E a gente observa que nós fomos chamados para fazer algo nobre, que é compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Romanos capítulo 11, versículo de número 20, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. O que ele quer dizer aqui, irmãos? É que nós não podemos se achar melhor do que outros, mas nós temos que temer ao Senhor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme
que te não poupe a ti também. Irmãos, muitas das vezes a gente perde de ser uma bênção porque a gente começa a se achar, a gente começa a andar com o nariz arrebitado, a gente parece que estamos andando nas nuvens. Não, irmãos, nós temos que ter um comportamento de igual para igual. Por que a pessoa não confessa? Por que a pessoa não congrega? Por que a pessoa não convive um ambiente de adoração, de louvor? Não é por isso que nós vamos discriminar, rejeitar ou agir de uma forma com altivez. Não, nós temos que agir, aleluia, com graça de Deus, temente ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente pode atrair um problema. Quando a gente fica na humildade do Senhor, as coisas andam de uma forma tão maravilhosa, aleluia. E é a vontade de Deus que a gente também tenha essa conduta, essa forma de agir. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão nos lendo, elas estão fazendo uma leitura da nossa forma de agir, de andar, de falar, de se comunicar, de se relacionar, de interagir com outras pessoas. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 16 diz assim, aleluia: sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios a vós mesmos. Irmão, aqui, sabe o que é isso, irmãos? É relacionamento que gere comunhão, que gere harmonia, que gere prazer. Não é aquela pessoa que é arrogante, vai falar um assunto, aí ela já quer abafar todo mundo. Não, tem um tempo de falar, tem um tempo de calar, tem um tempo de se comportar, tem a forma de se comportar. As pessoas deixam de ser abençoadas porque elas não foram humildes em determinado momento da sua vida, e aí a bênção acaba passando, aleluia. 1 Coríntios capítulo número, aleluia, nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que nos foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, aleluia. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, sobre quem nós vamos edificar, sobre quem nós vamos nos fortalecer? Nós vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E eu quero agora partir para o encerramento, dizendo aos irmãos que nós temos que oferecer o nosso culto de uma forma racional, de uma forma, aleluia, íntegra, de consciência limpa, aleluia, desejoso em receber uma palavra que venha trazer uma resposta, que venha trazer alento, que venha trazer fortalecimento, que venha trazer luz para nós, aleluia. Nós não podemos se conformar com este mundo, aleluia, mas transformar o nosso entendimento para ter uma vida abençoada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero aqui dizer a cada um que Deus está trabalhando em nosso favor, Deus está agindo aqui. Por quê, irmãos? Porque Ele nos quer, aleluia, separados, santificados, santo, para glorificar o nome dEle. Ele nos quer por inteiro para glorificar o Senhor. O Senhor não quer só o coração, não, porque nós somos membros do corpo, aleluia, e a cabeça do corpo aqui é Cristo Jesus, louvado seja Deus. Então nós temos que louvar o Senhor, o nosso corpo, de uma forma
íntegra, consciente, verdadeira, aleluia. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, convidar a todos que ficamos de pé. Nós vamos orar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor nesta reunião. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas. O desafio está diante de nós, aleluia. E eu quero desafiar você, aleluia, que recebeu essa palavra, que você precisa ou entendeu o que Deus falou com você, aleluia, precisa de uma reconciliação, de uma renovação, precisa de oração. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, e Deus vai te dar força para você quebrar essas amarras que está te prendendo, aleluia, para você viver uma vida abençoada, uma vida que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia, que as pessoas vão ver em você a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas vão ver em você a presença, o brilho de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, aleluia. Se tem alguém, venha até o altar, que nós vamos orar por você, e nós vamos ministrar bênção na sua vida, aleluia. E ninguém vai estar aqui olhando para A ou B ou C, não. Nós estamos aqui para ministrar a palavra, e a palavra foi ministrada com alegria no nosso coração. Estou contente porque Deus falou comigo, aleluia. Quando eu estudava esse texto, Deus estava falando comigo. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, e de uma forma, aleluia, concreta e verdadeira. Vamos então orar ao Senhor. Levante a sua mão agora. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te apresentar, meu Deus, agora cada um aqui presente nessa reunião. Eu quero te apresentar agora e te suplicar que o revestimento do Senhor, que a graça do Senhor, que o poder do Senhor, aleluia, venha sobre cada um de nós, para que possamos ser, aleluia, luz do mundo e sal da terra, para que possamos, aleluia, através da nossa vida, falar quem é o Senhor, através da nossa conduta, o teu nome venha a ser glorificado, através da nossa fala, através da forma que nós vamos agir, o teu nome venha aparecer, aleluia, que o teu nome venha a ser bendito, engrandecido. Pai, eu te peço que a tua mão se estenda sobre cada um aqui presente, se estenda sobre cada um dos moradores dessa comunidade, sobre cada um daqueles que não conseguiram chegar, mas que eles vão em nome do Senhor ouvir a palavra. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e age profundamente em nós, para glorificarmos a ti, em nome de Jesus. Diga assim: eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estou grato a Deus pela sua oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.